O grande rei Davi, o homem que está cheio de histórias para contar, e neste canal nós estamos falando sobre ele nessa grande série. E vamos agora falar sobre dois pontos importantíssimos do seu reinado, e vamos fazer isto agora! Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. Estamos aqui, meus queridos, para darmos continuidade ao vídeo anterior. Estamos falando agora sobre o reinado de Davi. Já falamos de quando ele foi eleito, quando ele enfrentou Golias, da sua perseguição, e demos início ao reinado dele. Falamos de Mefibosete, e nós precisamos dar continuidade. Eu quero trazer dois momentos que são extremamente importantes e que dão toda a sustentação para o seu reinado. E vamos então falar sobre esses dois grandes momentos, o número 2 e o número 3. Vamos lá! E a segunda grande lição é uma das mais esquecidas de Davi. Essa com certeza ninguém lembra, ninguém prega. E você, provavelmente, se você for parar ali na Bíblia para ler, você vai falar assim: nossa, mas essa leitura é muito enfadonha. Mas 1 Crônicas, capítulos 11 e 12, está falando sobre o exército de Davi. Irmãos, se você fosse daquela época e fizesse um censo, perguntasse ali pro povo o que foi que Davi fez que você mais gostou, muito provavelmente o exército de Davi estaria entre primeira ou entre segunda coisa mais importante que Davi ali tinha feito para o povo. Por que eu falo isso? Porque até então, o povo de Israel, quando sai lá do Egito, era um bando de escravos e agricultores. Eles, quando vão entrar na Terra Prometida, lá com Josué, eles ainda não passavam de agricultores. Eles tiveram um monte de luta, na qual Deus venceu para eles, sabe? As muralhas de Jericó caíram por si só, a terra de Ai foi tudo que eles fizeram, que eles ganharam, era tudo Deus. Você via umas mãos de Deus, Deus parou o sol, lua, parou o globo, o planeta, para que pudesse vencer uma guerra, sabe? Vinha a pedra do céu na cabeça do inimigo. O povo de Israel, eles nunca foram guerreiros natos, eles nunca tiveram um exército. É tanto que no livro de Juízes, logo depois de Josué, no período dos Juízes, facilmente qualquer uma nação chegava e subjugava uma tribo de Israel. E eles tinham que ficar puxando exército, puxando o povo, um catadão, sabe? Vamos chamar a rua de baixo aqui para se juntar com a rua de cima para lutar contra outro bairro, sabe? Aquela coisa que o povo nunca teve um exército unificado. Quando o povo pede um rei, a verdade é que o povo queria uma união, né, de todo o reino, para que tivesse um exército, para que tivesse mais segurança. Saul nunca foi um rei que demonstrasse segurança para o povo. O povo não poderia ter esse apoio de Saul. Agora, quando Saul sai, quando Saul se mata, né, 1 Crônicas, capítulo de número 10, Davi, ele vai assumir o reino, ele unifica todo o reino, e agora ele vai criar um exército. O povo vai ter pela primeira vez um exército. 1 Crônica, capítulos 11 e 12, vai mostrar como era este exército. Era um exército de pessoas extremamente habilidosas, pessoas que inclusive vieram lá da caverna de Adulão, quando Davi estava lá na perseguição que eu falei no vídeo anterior. E, irmãos, pela primeira vez o povo se sentiu seguro com o exército. O povo poderia vencer batalhas, o povo tinha agora uma segurança na sua terra. Isso com certeza deu a Davi, mas deu muito voto a Davi, sabe? Ele conquistou muito a confiança do povo, do povão de Israel. Era uma das coisas mais importantes para o israelita comum, era ter um exército, ter essa segurança. E a gente provavelmente, você talvez nunca tenha ouvido uma pregação sobre isso, ou você nunca tenha pregado sobre, porque não é uma coisa que a gente lá dá muita importância. Entre pregar sobre os guerreiros de Davi, sobre o exército de Davi, ou pregar sobre a história de Mefibosete, normalmente a gente prefere pregar sobre Mefibosete, que é uma história mais fácil de se entender, e talvez uma história mais bonita, né? Uma história na qual a gente consegue tirar muitas lições. Mas não podemos deixar de destacar que o exército que Davi teve, irmãos, que ele conseguiu constituir, deu muita segurança para o povo. E com certeza está entre os grandes feitos de Davi. E agora nós vamos para o último grande feito, que na minha opinião é o maior, né? Então aí vai ficar lá entre o povo de Israel, vai falar assim: olha, ele fez o exército, mas realmente a arca do Senhor, quando ele traz para Jerusalém, irmãos, não tem como dizer,
é o maior feito de Davi. Mas por que foi um feito? Foi da dificuldade, não, mas não só da história em si, mas o que simboliza isso. Esta história da Arca da Aliança, da volta da Arca da Aliança para a cidade de Davi, ou Jerusalém, está escrita tanto em 2 Samuel capítulo 6, quanto lá em 1 Crônicas capítulo 13, e vai estar também lá nos capítulos 15 e 16. E um versículo assim que chama muito, mas muita atenção disso, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Acompanhe aí você também. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Aí começa Davi mostrar quem ele é. Enquanto Saul estava preocupado em perseguir Davi, enquanto Saul estava preocupado em procurar lá feiticeira, procurar, sabe, pessoas para ficar maquinando contra Davi. Enquanto Saul estava se preocupando com um monte de coisa, a Arca de Deus estava esquecida. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. E ela estava completamente esquecida no período do reinado de Saul. E Davi fala, nós nos esquecemos, ninguém estava lembrando da Arca da Aliança. Vamos trazer essa Arca da Aliança de volta. Davi foi, e quando chegou lá com a galera, né, em Baalá, vamos trazer essa Arca da Aliança, e aí puseram lá no boi, puseram no outro boi, começaram a trazer, né, e aí Davi já estava lá, vamos começar a festejar. E aí entra os versículos 9 e 10. Por quê? Uzá, quando estava andando lá, né, carregando a arca balançando lá dos bois, ela ia caindo. Uzá foi pegar na arca para não deixar cair, e na mesma hora ele acabou morrendo. Veja só o que está escrito. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 9. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Versículo 10. A ira de Deus se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Vocês veem como o Davi, na hora que ele viu isso, percebam, Uzá tocou na arca para segurar ela e ele morreu. Naquele momento, caiu o temor em todo mundo. Falou assim, nossa, mas ele morreu porque tocou na arca do Senhor, porque tocou na arca da aliança. Davi pegou a galera e falou assim, gente, ó, deu ruim, deixa essa arca aqui, o Obed-Edom, não dá pra pegar. Davi, depois vai entrar lá no capítulo 15, chama os levitas, Davi deve ter, ó, Davi, não pode, não é assim que carrega, não é desse jeito, sabe, aquele papo e tal. E aí o pessoal volta. Agora Davi, entendendo o que aconteceu, Davi se junta com os levitas. E agora eles vão buscar a arca de Obed-Edom. E agora vocês vão entender o porquê que Uzá morreu. Ele morreu porque simplesmente a arca do Senhor não estava sendo conduzida da maneira com que Deus queria que fosse conduzida. Haviam leis que permeavam a forma de conduzir a arca. Não poderia ser qualquer um, não poderia ser um guerreiro como Uzá para carregar a arca. Teria que ser um levita. Somente um levita poderia carregar a arca. E outra, não poderia ser de qualquer jeito. Davi teve que se consagrar junto com os levitas. Reuniu todos os levitas ali, sacerdotes. Juntou a galera e foram todos buscar a arca. Veja só o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 13 ao 15. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Versículo 14. Então os sacerdotes e levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E versículo 15. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado de acordo com a palavra do Senhor. Irmãos, a arca do Senhor, ela tá aqui a arca e tinha duas varas de um lado e duas de outro. E as pessoas tinham que colocar no ombro, um colocava no ombro e o outro na frente colocava também no ombro. A arca ficava entre eles. E assim que os levitas tinham que carregar, pegavam a arca, colocavam sobre os ombros e eles iam carregando a arca. Era desta maneira e só poderia ser um levita para carregar. E Davi, entendendo isso, fez todo o ajuntamento e o pessoal agora vão fazer do jeito certo. E agora, meus irmãos, a coisa fica linda. Mas juntou uma galera, juntou a Orquestra Sinfônica de Israel. Mas era um monte de gente com tudo quanto era instrumento diferente. E a cada 6 passos era um sacrifício para ser ofertado. Iam sacrificando ao Senhor, cantando, vibrando, tocando músicas. Mas a festa estava linda. Saíram de Obed-Edom e foram entrando na cidade de Davi carregando a arca. Para Davi era a maior alegria da vida. Davi está trazendo a presença do Senhor para dentro de Jerusalém. Olhem só
como que está o coração de Davi. O coração do rei de Israel, ele estava se preocupando com a presença de Deus, estava se preocupando com agradar a Deus, e não simplesmente em guardar o reino, em matar Mefibosete, sabe? Não, ele estava se preocupando com a alegria do Senhor, em servir ao Senhor como rei. Ele não é o rei para ser servido, mas ele é o rei para servir a Deus. Ele está trazendo a arca e fazendo aquela bagunça, aquela alegria e aquelas músicas e tal. Até que quando chega no versículo 29, olha só o que acontece. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Irmãos, que coisa feia! Mical, a filha de Saul, né, que era a esposa de Davi, quando viu aquilo, ela falou assim, mas que coisa feia, o rei de Israel aí, dançando, camarada, você é rei, tá junto com o povão, mas que papelão, você tem que se comportar como rei, o povo tem que te ter respeito, você não tem que estar andando aí no meio do povão. Davi era um rei extremamente popular. Olha, a gente pode até ter hoje em dia alguns presidentes, sabe, algumas autoridades que sejam ali populares, mas não se compara, porque hoje eles precisam ser populares porque eles precisam do nosso voto. Mas no tempo de Davi, ele não precisava de voto de ninguém, ele é rei, pronto e acabou, sabe? Ele não precisa da aprovação do povo, ele é rei e ninguém tira ele de lá. Não era assim que Saul trabalhou no reinado dele? Pois é, mas Davi não. Davi falou assim, embora eu seja rei, eu quero me alegrar com o povo, pela alegria de estar trazendo a arca do Senhor. E lá ele estava festejando. E na sequência, vamos ler agora em Samuel. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 20. 2 Samuel 6, 20. Está escrito, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical. Olha, ele foi para abençoar a família dele, né? Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas, de seus servos, como um homem vulgar. Olha o versículo 21. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de teu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Irmãos, enquanto Mical estava lá com inveja, com ciúme, que estava lá com medo das escravas, Davi falou assim, olha, foi perante a presença de Deus que eu celebrei. E se foi humilhante, se foi ultrajante, eu vou me ultrajar, eu vou me humilhar ainda mais. Porém, perante aquele povo, eu serei exaltado, serei honrado, porque estaremos celebrando todos juntos. Diferente de Mical, que ao invés de aproveitar o momento de se alegrar com Davi, de estar ali com seu esposo, né, com o povo de Deus se alegrando na presença do Senhor, estava lá com inveja, falando mal, criticando. Irmãos, quantas vezes a coisa está indo bem, Deus está operando, e a gente fica lá criticando, falando palavras que não vai edificar em nada. Vamos nos preocupar e nos alegrarmos na presença de Deus. Se Deus está fazendo, glória seja dada ao nome do Senhor. A gente precisa entender isso, e Davi tinha isso dentro de si, em se alegrar com Deus, se alegrar com o Senhor. Essa é a grande lição de Davi. Ele perdoou, usou de misericórdia com Mefibosete, fez um exército, né, um exército grandioso, que deu segurança para o povo de Israel. E agora, né, ele está se alegrando ao trazer a arca do Senhor. Ele está bailando, ele está festejando, está fazendo conforme o querer do Senhor. E além disso, que entra 2 Samuel, no capítulo de número 7, ou 1 Crônicas 17, Davi ele entra no palácio dele, e isso logo depois trazia a arca. Tá bom, né? Davi já se alegrou, já fez tudo o que tinha que fazer. 1 Crônicas 16 está lá o salmo, a alegria dele. Ele poderia parar por ali, mas não. 1 Crônicas 17 ou 2 Samuel 7, Davi anda no palácio dele, vê tudo que ele tem, o castelo que ele mora, e tá lá aquela tenda que ele tinha separado lá para botar a arca do Senhor. Ele olha e fala, mas ainda não tá bom. Eu moro num palácio, moro numa casa de cedros, e a arca do Senhor está ali na tenda, não pode. Precisa de um templo para Deus, para botar a arca de Deus num templo. E uma coisa suntuosa, porque Deus merece o melhor, Deus merece o maior. Davi desejou edificar um templo ao Senhor. E Natã olhou para Davi,
né, falou não, que seja feito segundo o seu coração, e depois Deus fala para Natan, fala assim, ó Davi, eu me alegrei com isso, mas não vai ser você que vai fazer esse tempo não, vai ser o teu filho, porque você já tem muito sangue na mão, né, você já batalhou demais. E Davi, meus irmãos, não só contente de trazer a arca, ele também deseja edificar um templo para o Senhor, honrar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a grande lição e por isso Davi foi o rei segundo o coração de Deus, sabe? Por isso também por outros vários motivos. Mas esse é um dos motivos assim que a gente percebe que Davi ele vivia para honrar a Deus. A alegria de Davi era fazer a alegria de Deus. Davi viveu para glorificar a Deus. Que assim seja na minha, que seja na sua vida. Eu vou parando por aqui, mas se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal, curta aí, deixa o seu amém aí no comentário. Ah, Robson, eu não sei o que eu comento, deixa um amém, dá um glória a Deus aí, dá uma força pro canal e eu espero você na semana que vem. Vamos falar. Semana que vem a gente vai saber. Até mais. Fique com Deus.